Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos estudar o continente Ásia. E finalmente, né, a gente terminou o assunto na Europa e vamos para o continente vizinho, a Ásia. Bom, a Ásia é um continente que, apesar de estar colado com a Europa, tem uma cultura completamente diferente e muito rica, né? Nós temos em mente que a Ásia é apenas tipo China, Japão, Coreia. Mas não, pessoal, temos vários países com várias culturas completamente diferentes, certo? Então vamos às características gerais, né, da Ásia. Bom, ele é o maior continente em território, né, em extensão territorial de todos os outros continentes. Então a gente pode perceber que existe uma enorme quantidade de território, né, de massa continental neste continente. 30% das terras, né, da massa continental que não está abaixo d'água é Ásia. Então, nós temos uma massa continental muito grande que está acima da água, certo? E 30% dessa massa é só ela, só 30% é só Ásia. Então, é um percentual muito grande, certo? Então, numa característica entre hemisférios, né, a Ásia, ela está no hemisfério oriental. Por isso que a gente chama de Oriente, certo? E lembra daquelas aulas que a gente estava estudando sobre a divisão de Oriente e Ocidente? Temos países, né, no Oriente que não são considerados orientais porque têm uma cultura ocidental. No caso, a Ásia é o país que ele mais vai trazer características orientais. Então, é o continente, certo? Tipicamente oriental, ok? Numa questão territorial, assim, ele ele faz fronteira, né, com a Europa. Só que a única coisa que divide a Ásia da Europa são os montes Urais, certo? Apesar de, por exemplo, os montes Urais, né, vai dividir, mas eles são colados. É um continente só, que é chamado continente Eurásia, certo? Só que aí as questões culturais fizeram com que esses continentes fossem separados, certo? Então a gente estuda como dois continentes diferentes, né, por essa questão cultural, mas em termos de, por exemplo, culturais, assim, a gente vai chamar Europa e Ásia. E aí tem uma característica interessante, que a Rússia, ele é um país, que é o único país do mundo que vai estar em dois continentes ao mesmo tempo. Ele está na Europa, né, e também está na Ásia. Mas a maior parte da Rússia está na Ásia, ok? Então é um país bem complexo, com uma extensão territorial gigantesca, certo? E com várias características peculiares. O que mais que a gente pode falar? A, a Ásia é banhado pelo Oceano Glacial Ártico ao norte, certo? Acima. No sul, nós temos o Oceano Índico. E no leste, nós temos o Oceano Pacífico. Então, são três oceanos aí que têm características diferentes e que vão influenciar numa atividade, por exemplo, o oceano Pacífico é um oceano muito turbulento e ele vai interferir muito em características assim tectônicas e atividades vulcânicas, né, nesse continente. Então, é um continente extremamente ativo, com muitos vulcões, muitos tsunamis, muitos terremotos, certo? E ao oeste, né, a gente tem a Europa. Então, é um país que ele é um país não, perdão, um continente que é extremamente complexo, certo? Tanto em questão cultural, tanto em questão
geográfica, né? Tanto da geografia física, né, que são os aspectos de relevo, de clima, de vegetação, de hidrografia, quanto nos aspectos da geografia humana, culturais, de língua, de costumes, de religiões, certo? Então, nas próximas aulas, nós vamos apenas nos aprofundar mais neste continente gigantesco. Qualquer dúvida, me perguntem e até a próxima aula.